Então vamos lá, vamos continuar. No caso, como as estrelas do mar, né? Elas são capazes de dar origem a um novo indivíduo, tá? Com as mesmas características, a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Então, os pedaços fragmentados, o que acontece? Crescem tomando a forma de um indivíduo normal. Por exemplo, aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, onde as estrelas do mar são capazes de dar origem a outro ser, certo? Então, ó, elas são cortadas, tá certo? Elas são cortadas aqui, a partir desse corte, elas vão dar origem a um novo indivíduo com as mesmas características, tá certo? Então, aqui elas são cortadas, ó. Elas se reproduzem sozinha. É cortado um pedaço dela e depois ela começa a dar origem a um novo indivíduo tá certo? Com as mesmas características, né? Que é a estrela do mar. Então, são esses pedaços fragmentados, tá? Que crescem, tomando a forma de um indivíduo normal. Então, alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas começam a desenvolver sem haver fecundação. Então, esse tipo de reprodução é assexuada e é denominado de partenogênese, tá certo? Então, gente, esse foi a nossa aulinha de ciência, né? A reprodução dos animais, e nós iremos fazer aqui o nosso primeiro quesito, tá? Vamos lá. Primeiro, responda as questões diferentes à imagem a seguir. Então, vocês vão responder as questões referentes à imagem a seguir, tá? Letra A. Qual é o tipo de reprodução mostrado na imagem? Justifique sua resposta. Que reprodução é essa? Por quê, né? Letra B. Como é o tipo de fecundação dessa espécie de peixe? Aí você vai dizer. Letra C. Com o passar dos dias, o que vai ocorrer com os ovos fecundados? E aí você vai responder o que vai acontecer. Vamos para o nosso segundo quesito. Eita, que o segundo escondeu. Se escondeu. Vamos lá, segundo. Assinale apenas os animais que forem ovíparos. Aqui eu tenho marreco, leão, gato, galinha, lagarto, jacaré, cavalo e macaco. Você vai assinar somente os que são ovíparos, tá? Terceiro. Faça no espaço abaixo um desenho explicando como ocorre a reprodução assexuada das estrelas do mar. Pode utilizar palavras para completar o esquema, tá certo? Então, você vai observar aqui também que tem um desenho no livro e vai fazer esse desenho, tá bom? Nesse espaço. Quarto quesito. Leia as frases e descubra qual a palavra que as completa. Letra A. Para que o espermatozoide e o óvulo se encontrem, é preciso que haja o... Aí você vai completar. Letra B. Aí tem o tracinho. O macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. E aí você vai completar os espaços, tá? Quinto quesito. Leia a informação abaixo. Vamos ler com a tia? Vamos lá, ler com a tia, juntinho comigo, tá? O lebiste, ou barrigudinho, é um peixe encontrado em alguns rios do Brasil. Devido à presença de cores fortes e bonitas pelo corpo, esses animais são utilizados em aquários no mundo todo.
Os filhotes do barrigudinho se desenvolvem em óvulos, localizados dentro do corpo da fêmea. Quando o desenvolvimento do embrião está completo, a casca se rompe e os peixinhos são expelidos para fora do corpo da mãe, tá? Então aqui, de acordo com o desenvolvimento dos seus filhotes, como o lebiste, como é classificado? Então, como é que ele pode ser classificado? Este peixe barrigudinho. Ele é vivíparo? Ele é ovovíparo? E aí você vai dizer, né, como se classifica esse peixe, tá? Sexto quesito. Observe o desenvolvimento de filhotes de espécies diferentes. Aqui eu tenho um desenvolvimento de 2 filhotes de espécies diferentes. Então, aqui agora responda aos questionamentos. Qual tipo de reprodução que originou os filhotes? Tá certo? Qual é a diferença entre o desenvolvimento dos embriões acima? Qual é a diferença, né, do desenvolvimento do embrião do cachorro, da cadela e também do ovo da galinha? Qual seria essa diferença desse desenvolvimento? Letra C. Os seres humanos possuem um desenvolvimento embrionário semelhante ao de qual dessas espécies? E aí você vai escrever o nome, tá certo? É 7º quesito. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Vamos lá, sem pares. Em 2001, em um zoológico nos Estados Unidos, cientistas viram nascer um tubarão-martelo especial. O filhote tinha sido gerado apenas pela mãe, que não teve contato com nenhum macho de sua espécie. Era um filhote sem pai, um caso curioso que chamou a atenção dos estudiosos. Geralmente, esse tipo de reprodução ocorre em seres invertebrados, como a abelha, a mariposa, entre outros, né? A gente sabe que invertebrado é aquele que não possui ossos, né? Entre outros. Mas alguns animais vertebrados, como répteis, aves e peixes, também são capazes de reproduzir desse modo. O mecanismo já foi observado, por exemplo, em dragões de Komodo, que viviam em cativeiro. Os cientistas que fizeram esta descoberta acham que essas ocorrências na natureza podem ser uma forma de aumentar a população de animais em regiões onde a espécie está ameaçada. Se as fêmeas não encontram machos para acasalar, geram sozinhas os filhotes, tá certo? E aqui nós temos na figura um tubarão-martelo e temos aqui um dragão de Komodo, tá? Então, letra A. Como se chama o tipo de reprodução comentada no texto? Essa forma de reprodução é sexuada ou assexuada? Explique. Letra C. Qual o possível motivo dado no texto para que esses animais utilizem essa forma de reprodução? E aí você vai explicar, tá certo, meus amores? Gente, esse foi o nosso livro de ciências, tá certo? Nós vamos agora para o nosso livro de reforço. Vamos lá em reforço, o que é que nós iremos fazer? Bom, reforço nós iremos fazer as páginas 155 e 156, tá? Nosso primeiro quesito é: marque a alternativa incorreta. Assim como os demais seres vivos, animais são capazes de reproduzir.
A segunda alternativa. Geralmente, em uma espécie existem indivíduos do sexo masculino, que são os machos, e do sexo feminino, que são as fêmeas. Entre os animais, só existe a reprodução sexuada. A célula reprodutora masculina é o espermatozoide. A célula reprodutora feminina é o óvulo. Mas aqui eu quero que vocês marquem a alternativa incorreta, tá certo? A alternativa que está errada. Vamos para o nosso segundo. Relacione de acordo com o conceito de cada uma. Reprodução sexuada, reprodução assexuada. Então, não ocorre a junção das células reprodutivas. Os animais têm a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação do outro indivíduo da mesma espécie. Ocorre quando as duas células reprodutivas, masculina e feminina, encontram-se. Aí você vai escrever 1 ou 2, que é reprodução sexuada ou reprodução assexuada. Terceiro. Observe a tabela abaixo e responda. Aí aqui eu tenho animal, aí do lado eu tenho tempo de gestação. Aí você vai, o burro, qual é o tempo de gestação do burro? Qual é o tempo de gestação do cachorro? Qual é o tempo de gestação do rato, do gato e da galinha? Aí você irá responder. Na verdade, aqui nós já temos, né, que nesse terceiro quesito, o tempo de gestação do burro é 330 dias, né? Que é o tempo de gestação do burro. Já o tempo de gestação do cachorro é 63 dias. Do rato é 19 dias. Do gato, 60 dias. E da galinha, 22 dias. Agora você vai responder. Qual o animal que tem o maior tempo de gestação? Letra B. Qual o animal que tem o menor tempo de gestação? Letra C. Entre esses animais, qual é o ovíparo? Letra D. E quais são os vivíparos? E aí você vai responder, tá? Quarto quesito. Observe a imagem e marque com X as informações corretas. Então, aqui tem a imagem de um cachorro e você vai marcar as informações corretas. É um animal ovíparo, sua reprodução é sexuada, é um animal vivíparo, sua reprodução é assexuada ou nenhuma das respostas. E aí você irá marcar, certo? Vamos para nosso quinto quesito. Pesquise, recorte e cole uma figura de um animal ovíparo e escreva como acontece a reprodução. E aí você vai pesquisar e vai colar. Porém, se você não achar esse animal, você pode desenhar e vai escrever aqui abaixo nas linhas como acontece essa reprodução. Tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de reforço, tá? Vamos agora para o nosso livro de ética, né? Então, qual é o nosso assunto de hoje? Nós vamos falar sobre amigos da flora, né? E nós iremos fazer as páginas em Cidadania, Moral e Ética 38 a 40, tá certo? 38 a 40. Vamos lá, amigos da flora. Você já sentou, vamos ler com a tia, tá certo? Você já sentou embaixo da copa de uma árvore em uma manhã bem ensolarada e quente? Caso sua resposta seja não, acredite, é como andar no deserto e encontrar água. As grandes árvores têm muitos galhos e folhas que chamamos de copa. Elas são lindas e acalmam a agitação do calor de quem estava sob o sol. Toda a flora do planeta pertence à cadeia alimentar.
É uma riqueza de variedade entre os diversos tons de verde, entre os diversos tamanhos das folhas, das flores e também dos frutos. O cheiro de algumas plantas também é especial. Mas assim como vimos a extinção dos animais na fauna, também existe há um bom tempo o costume de derrubar árvores. As empresas que ordenam a derrubada das árvores para uso da madeira ou para uso do terreno começaram devagar e depois se multiplicaram muito. Muitos fazem isso de forma tão errada que até se apropriam das terras que nunca foram suas. Muitas de nossas plantas se encontram em processo de extinção. Em consequência, foram criadas as reservas florestais, que têm o objetivo de impedir a ação danosa do homem. O desmatamento é um sério problema em nosso país. Temos a floresta amazônica, que é para nós um orgulho. Ela é repleta de vida por todos os lados, mas está sendo cruelmente invadida e devastada devido à ganância de muita gente. A derrubada das matas é considerada uma das causas do desequilíbrio ecológico que estamos enfrentando atualmente. Hoje em dia, o reflorestamento ameniza os efeitos da derrubada irregular de árvores. É uma prática que consiste em repor árvores nativas em áreas que sofreram processo de desmatamento. Vamos lá. Vamos para a página 38. Assim como existem os amigos dos animais, também existem os amigos do verde, das florestas, das matas. São grupos do governo e particulares que se preocupam e muito com a destruição da flora. Existe, no caso da Amazônia, pessoas que se dedicam dia e noite à defesa da floresta amazônica. Cada vez que uma árvore é derrubada, todos os animais que moravam nela e se alimentavam dela ficam perdidos procurando outra árvore ou morrem. É terrível mesmo. Falta-nos consciência ecológica, entender que, se não cuidarmos agora, o nosso futuro será muito triste. A derrubada de árvores para o aproveitamento da madeira deve ser feita em um espaço reservado para esta prática e, em seguida, deve ser feito um plantio de mudas para substituir as que foram derrubadas. É claro que deve haver o cuidado com os animais moradores das árvores para que eles sobrevivam. É desagradável perceber que muita gente não pensa assim e não admite ter a atenção chamada. Por isso, os defensores e amigos da flora procuram, juntamente com o governo, criar leis que impeçam o desmatamento. Ainda tem gente que, mesmo sabendo das leis, paga aos habitantes próximos às matas para irem escondidos realizar o desmatamento. Que absurdo, não é, gente? É muito triste, não é? Eu também acho muito triste. Por isso, vemos nos noticiários histórias de mortes e troca de tiros na Amazônia. E é muito triste, né? Devemos preservar a natureza, a nossa flora, né? Devemos preservar a nossa flora, o nosso verde, as nossas matas, nossas florestas. Não é isso? Então, vamos para o nosso primeiro quesito. Responda as questões abaixo, marcando com um X sim ou não.
Então, aqui, letra A. Flora é o conjunto de plantas de uma região. B. Algumas plantas se encontram em processo de extinção. C. O desmatamento não é um problema em nosso país. D. O reflorestamento consiste em repor árvores nativas. Então, você vai responder as questões abaixo marcando um X em sim ou não. Tá? Vamos para o nosso segundo. Desembaralhe as letras e descubra o nome da floresta, que é repleta de vida e é um orgulho para os brasileiros. E aqui nós temos algumas letras, você vai desembaralhar e vai descobrir o nome desta floresta, tá? Terceiro. Muitas plantas estão em extinção por causa da ação danosa do homem. Circule algumas das causas do desequilíbrio ecológico. Então, aqui eu tenho desmatamento, reserva, floresta, queimada, ecologia. E aí você vai circular, tá certo? Algumas causas desse desequilíbrio ecológico. Vamos para o quarto quesito. Pinte de verde todas as folhas com os sentimentos ou atitudes que devemos ter com a flora, tá? Então, ó, aqui eu tenho várias folhas: reflorestamento, proteção, solidariedade, injustiça, sorriso, desunião, defesa da vida, cuidado, amor, mentira e paz, certo? Quinto quesito. Vamos lá, no quinto. Vamos ler com a tia? O poeta fala: a vida junto com a floresta. A nossa riqueza é a terra. Na terra podemos formar nossas aldeias, podemos cultivar nossas roças. Nos rios, igarapés e lagos podemos pescar. Na floresta que cobre a terra tem caça, remédios, frutas. Tem madeira para construir a casa e madeira para construir a canoa. Tem materiais para fabricar os objetos de casa, os brinquedos e os enfeites. As tintas para pintar. Tem materiais para fazer as festas, as máscaras e os instrumentos musicais para fazer música. Da floresta vêm as histórias para contar e os espíritos que ajudam a curar. Nossa vida anda junto com a floresta, tá certo? Agora responda o que se pede. Letra A. De acordo com o texto, de que o poeta fala quando diz que a nossa riqueza é a terra? Ele fala de quem? Letra B. De acordo com o texto, tudo que esses povos são está ligado à terra. Pensando nisso, comente sobre como eles cuidam da terra onde vivem, tá? Letra C. Como eles utilizam a terra? Letra D. Os brancos retiraram uma grande parte da terra ocupada pelos indígenas. Na sua opinião, será que eles souberam cuidar da flora brasileira? Justifique sua resposta. Sexto quesito. De acordo com o seu entendimento, o que podemos fazer para preservar a flora do nosso planeta? Sétimo. O professor universitário Adalberto Belo de Andrade criou a Declaração Universal dos Direitos das Plantas. Na sua opinião, qual a importância disso e por que houve a necessidade da criação e dos direitos das plantas? Né? O que é que você acha disso? E por que foi criado esse direito aí? As plantas. Vamos para o nosso oitavo.
Pense em uma planta que você ache bonita e agora faça uma ilustração com ela. Então, você vai pensar numa planta que você acha muito bonita e vai desenhar ela no espaço abaixo. Tá certo, meus amores, ó. Chegamos ao final de mais uma aula, né? Ética, cidadania, moral e ética, com as páginas, ó, 38 a 40, tá certo? Chegamos ao final da aula. Beijo no coração de vocês, boa aula, tchau, até amanhã.